Mestre em Direitos Fundamentais e autor de 3 livros, o procurador federal Rui Psitelli é um dos convidados do Iluminuras de hoje. Ele revela como surgiu a paixão pela leitura, elege os escritores preferidos e conta curiosidades dos livros que ele lançou. Antes, a conversa é com a escritora Lisa Alves, autora de poemas publicados em antologias do Brasil, da Argentina e do País Basco. Ela fala sobre o processo de criação do primeiro livro só dela, Arame Farpado. Mineira de Araxá, Lisa fala da relação com a família e com a literatura. Tudo bom, Lisa? Tudo. Bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre literatura? Vamos. Eu sei que essa sua história, né, como é que surgiu essa sua ligação com a leitura, tem muito a ver com sua família, principalmente com seus avós. De que forma? Conta isso pra gente. Então, meus avós são os típicos mineiros, né, contadores de causos. E lembro com 4, 5 anos, nas tardes, depois que eles vinham do campo, eles contarem histórias sobre fantasmas, ficções, né, que aquilo acabava reproduzindo muita imaginação, tanto nos meus primos. E eu sempre ouvia muitas histórias deles, até que eu comecei a criar histórias também. Só que, ao contrário deles, eu não gostava de falar, sempre fui, né, pelo menos na infância, era muito tímida. E eu comecei a anotar em cadernos histórias, né? Eram pequenas histórias e com o tempo eu fui, até onde eu me lembro, acho que eu tenho uns 10 cadernos de pequenas histórias que ficaram em Minas também. E você tinha quantos anos nessa época? Bom, eu comecei a ler com 4 anos, minha avó me ensinou a ler com 4 anos, então com 6 anos eu já gostava de contar pequenas histórias de 5 linhas, tinham histórias, às vezes, que eu acabava reproduzindo as histórias deles. Eles contavam histórias sobre fantasmas e eu acabava criando em cima desses fantasmas. Inclusive, tinha um fantasma que eles adoravam falar, que era um tal de Tonho, que às vezes eles impediam as pessoas de chegarem na fazenda às 9 horas da noite, porque era um horário que estava todo mundo dormindo. Então, eles criavam essas histórias. Olha, dia de final de semana, quando reúne os amigos, existe um fantasma que está aparecendo na porteira. E a partir daí eu lembro que eu acabei criando a história desse fantasma, que eles chamavam de Tonho. E aí eu coloquei na minha história que o Tonho, você poderia passar pela porteira, desde que você cantasse uma música para ele. Então, assim, havia foi essa influência deles diretamente, mas era uma influência oral, né? Mais para frente, na adolescência, eu comecei a gostar muito de música. E adorava rock nacional, Legião Urbana, e eu pensei, eu quero ter uma banda, né? E comecei a escrever poemas para serem musicados, né? Não saíram do papel, mas também acabei criando uma série de cadernos de poemas que deveriam ser musicados e não foram. Mas, assim, a influência exatamente assim, da minha família foi nessa prática de criar, de imaginar, de colocar no papel. Eu sei que isso ficou mais sério depois com os blogs. Você mergulhou nessa onda, não foi isso? Foi. Os blogs, eles surgiram, o boom foi em 2003 e eu gostava muito de publicar. E ali assim, ainda não era uma coisa consciente de que eu sou escritora, mas eu queria expor ali e o que eu escrevia. Havia uma troca entre autores, eu comecei a conhecer vários autores que hoje me acompanham. Até hoje eu acompanho o trabalho deles. Então, assim, o blog, ele me trouxe a oportunidade de ser publicada em antologias, em revistas. Então, assim, surgiram muitos convites depois do blog. E além de tudo, eu tinha uma pequena novela que as pessoas seguiam e davam até pitacos na novela, mandavam e-mails. E era uma história de uma menina que vivia num bosque, e era uma espécie de coma que ela teve. E aquilo ali eu misturava mitologia, história. E deu muito certo, assim, nunca desisti. Depois eu fui mudando de um blog para outro, até chegar no papel. Essa aventura com os blogs foi nessa época que você teve um retorno pela primeira vez ou você já tinha isso? Não, foi a primeira vez que eu tive um retorno, de ter leitores mesmo, de questionarem, e aí, quando que vai vir o livro, você vai publicar? Tanto é que muita coisa do blog, muitos poemas que vieram dos blogs, eles foram pro meu livro, Arame Farpado. Agora, como é que esse retorno dos leitores te ajudou a desenvolver seus poemas, seus contos? Então, esses leitores de blog, eles são, assim, o que eu digo de leitores especializados, porque eles eram escritores também. Então, assim, a crítica, ela era mais construtiva mesmo.
Então, isso acabou me ajudando muito, até lendo eles. A troca, ela me ensinou bastante. Depois disso, você teve contos e poemas publicados em antologias, participou de publicações aqui no Brasil, na Argentina, no País Basco, até que você lançou o seu livro. Sim. Que está aqui com a gente, O Arame Farpado. Como é que foi o processo de montar um livro, Lisa, o seu primeiro? Então, eu participei de todo o processo, toda a produção do livro, né? Desde a diagramação, a criação do selo, né? Eu criei junto com uma escritora de São Paulo, a Márcia Barbieri, nós criamos juntos, convidamos alguns autores para participar. E a partir disso, a minha esposa fez a capa. Então, foi uma coisa muito conjunta, muito de pessoas que eu já conhecia, que eu já tinha um certo carinho, intimidade. E o livro mesmo, a escrita do livro, ela foi feita durante 10 anos. E aí eu percebi uma conexão entre vários, eu tinha escrito acho que uns 380 poemas, só que óbvio que eu não ia publicar 380 poemas, né? Essa associação entre os poemas que eu liguei foi que trouxe o nome do Arame Farpado. Não seria esse nome, não é isso? Não, não seria esse nome, ia ser Legião, ia ser tipo um tabloide mundial, porque assim, a poesia do Arame Farpado está muito ligada com acontecimentos do mundo. Então, desde morte das travestis ao que acontecia em Gaza, por exemplo. Então, tudo me chamava atenção. E aí eu criei um eu lírico que participava disso. Pequenas histórias, eram pequenos trechos de histórias que se tornaram poemas. E o Arame Farpado, e aí eu vi uma conexão entre esses poemas, que a conexão era exatamente uma ligação de um impedimento. Eu percebi que todo o eu lírico dos poemas, ele não conseguia ultrapassar algumas barreiras, tanto físicas, né, tanto materiais quanto psicológicas. Com o Arame Farpado, inclusive, você vai participar da Bienal aqui em Brasília. Sim. E aí, tá ansiosa? Estou ansiosa, é um público grande, né? É um público que eu ainda não conheço. Eu geralmente, desde o ano passado, quando eu publiquei, o meu público são poetas, né? São pessoas que amam poesia. E a Bienal é um público muito amplo, né? São pessoas que gostam de vários gêneros de livros. Então, vai ser só experimentando mesmo para saber como que vai ser. Mas, assim, no momento eu estou muito feliz. E o que você espera? Você já sabe como vai ser a sua participação? Ainda não, assim, o lançamento em si eu acho que é 1 hora mais ou menos, né, a participação na Bienal dos Escritores do Distrito Federal. Então, assim, acho que vai ser tranquilo, eu espero que sim, eu espero que o público aceite o Arame Farpado. Você tem uma parte visual que é muito importante para você. Sim. Você fez uma espécie de filme, um trailer sobre? Um book trailer. É uma apresentação, né, como se usando técnicas de cinema, né, que apresentam filmes, eu utilizei para o livro. Fora do Brasil isso é muito comum, isso está começando, é uma parte da indústria criativa que está entrando forte no país e tem muitas pessoas que estão utilizando disso. É uma forma de divulgação mesmo. E você pretende levar isso para frente, continuar esse trabalho? Sim, e a videopoesia também. Eu gosto antes do book trailer, que é apenas uma propaganda, veio o videopoema, que também em Berlim é muito usado. Os festivais poetas hoje em dia utilizam a oralidade, a imagem, e aí eu me utilizei disso. Eu gosto muito de cinema e eu queria aproveitar a poesia para colocá-la no vídeo também. Bom, tem cinema, tem literatura e tem uns clássicos aqui. Você trouxe aqui para a gente uns livros, né, alguns livros de alguns autores que são suas referências. Sim. Conta para a gente quem são. Então, o Drummond, né, o Drummond é de Minas, mas não é exatamente o território que me influenciou a gostar de Drummond. Drummond eu gosto dele por inúmeras razões. Toda vez que eu leio ele, eu tenho uma sensação, uma impressão diferente. Eu sempre aprendo muito com o Drummond. Clarice Lispector, que a primeira vez que eu li foi um assombro, né? Como que se escreve dessa forma? Pode escrever assim, né? E é um híbrido, né, entre a poesia e a prosa, que é uma coisa que eu trabalho muito também. Muita gente diz, Arame Farpado é prosa, não é poesia, né? E aí, quando eu vou escrever contos, os meus contos, as pessoas falam, isso não é prosa, isso é poesia. Então, existe um híbrido ainda, entre gêneros, né? Eu trabalho entre gêneros. E a Clarice, ela me influenciou bastante. E tem outro mineiro, o Campos de Carvalho, que ele influenciou bastante, inclusive na criação do selo do meu livro, né?
A gente reuniu alguns autores do coletivo que gostavam do trabalho dele, da escrita dele, desse surrealismo, e decidimos, em homenagem a ele, criar o selo do coletivo Púcaro, né, que foi influenciado pela história dele, o Púcaro Búlgaro. E, assim, tem outros tantos, e hoje em dia eu estou mergulhada muito na obra de uma poeta polonesa que faleceu em 2012, a Wisława Szymborska, é um nome bem complicado de se falar. Ela foi Nobel, ganhou o Nobel de Literatura em 96, e eu fui descobrir ela bem próximo da morte dela. Aqui no Brasil saíram dois livros, recentemente a Companhia das Letras publicou o último livro dela, né? E eu tenho mergulhado muito, a obra dela para mim é de uma ironia, adoro ironia na poesia, eu adoro outros elementos, eu adoro a prosa também, sabe, a não obrigação da rima. Eu sei, inclusive, que você pretende publicar um romance, não é isso? Pretende escrever. Não, sim, eu estou ainda não trabalho no processo com um romance. Assim, o próximo livro que vai vir vai ser de contos, a temática vai ser de morte. E tem a ver também com vários tipos de leituras que eu faço, desde poetas góticos, o trabalho surrealista do Campos de Carvalho. Como é que essas pessoas todas, esses autores, influenciam a sua poesia, os seus contos? Bom, de certa forma, a poesia, ela que influencia o mundo, né? O mundo, ele me influencia muito. E, assim, os autores, eles me ajudaram a perceber que há várias formas de você reproduzir seu texto. Então, assim, você não precisa se limitar em uma forma. E são escritores que eles trabalharam muito isso, né? De quebrar formas, de viajar mesmo, e assim, para mim a viagem é constante. O que eles, na verdade, fizeram foram abrir as portas para mim, para eu falar, não, eu posso criar de forma livre. Agora, uma curiosidade aqui, Lisa, como é o seu processo criativo? Como você escreve? Como surgem as histórias? Quando? Onde? Você tem algum ritual específico? Come alguma coisa? Bebe alguma coisa? Conta pra gente. Não, na verdade, não há um processo criativo. Acontece, eu posso estar na rua e aí uma pessoa falou algo que aquilo me influencia, me bate, uma história, uma notícia, o cinema também me influencia bastante, a linguagem do cinema, conversas, sabe? Enfim, o mundo todo ele me influencia de certa forma, assim, as pessoas, né, a vida. Não existe um processo criativo, às vezes eu começo a criar um poema e eu termino ele na próxima semana ou no próximo ano. Então, não é nada intencional, assim, nada que eu faço na escrita. Tanto é que demorou 10 anos para eu publicar o meu primeiro livro mesmo. Você não senta em um determinado momento e acha que aquele momento tem que escrever? Às vezes acontece, mas não é uma regra, né? Às vezes acontece sim, principalmente a prosa, porque a prosa, para mim, ela exige muito mais disciplina do que a poesia. A poesia, eu sinto ela muito mais livre, ela sempre é mais livre para mim. Ela vem de uma forma muito... vem com emoção, sentimento, vem com raiva, vem com indignação, vem com questões muito políticas também. Ela até é taxada de uma poesia política. Mas, assim, a prosa não. A prosa, ela... Às vezes ela me exige sentar e falar, agora você vai escrever, entendeu? Coloca continua trabalhando no teu livro. O meu sonho é fazer que nem a Clarice Lispector, acordar às 5 horas da manhã e escrever durante 1 hora, 2 horas e fazer isso todos os dias. Mas eu ainda não consigo ter essa disciplina, né? Talvez ela vai vir com o tempo, com a idade, com mais leituras também. Tomara, né? Isso. Lisa, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o procurador federal Rui Piscitelli. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta e conversa nesse segundo bloco com o procurador federal Rui Piscitelli. Aqui comigo, tudo bem, Rui? Tudo bem, como estamos? Bem-vindo ao Iluminuras. Muito obrigado, a honra é nossa. Bom, você tem 3 livros publicados, a gente está aqui com 2 deles. E tem basicamente 2 temas, né? Ações afirmativas, cotas raciais, e o outro tema,
contratações públicas. Antes de falar sobre eles, eu queria que você contasse aqui para a gente como é que esses temas surgiram na sua vida. Veja, na verdade, eu sou uma pessoa muito resolutiva e sempre tenho assimilado muito esse lado teórico, acadêmico, com o lado profissional. Na verdade, os 3 livros, como você bem falou, que reúnem esses 2 grandes temas, eles são justamente fruto disso, dessa comunhão entre a minha vida acadêmica e a minha vida profissional. Os livros, os 2, Ações Afirmativas, lançado em 2009, e o segundo agora, de Cotas Raciais, lançado em 2014, na verdade, eles nasceram por uma demanda profissional. Em 2004, quando eu entrei na Procuradoria Federal da Advocacia Geral da União, nós estávamos debatendo ainda lá no Sul o primeiro vestibular por cotas raciais da Universidade Federal do Paraná. E, por sorte do destino, essa matéria caiu comigo no âmbito do Tribunal Regional Federal para eu tentar convencer os desembargadores federais de que essa política de cotas raciais da Universidade Federal do Paraná era constitucional. Estávamos em 2004, na verdade, muito pouco ainda no cenário brasileiro se sabia sobre cotas raciais, mas eu tinha um problema a resolver. E a minha vida pessoal e profissional sempre foi muito pautada por isso. A resolução dos problemas, junto com a teoria, sempre acabaram muito junto. Todos os meus projetos acadêmicos e profissionais, de alguma maneira, sempre acabaram se unindo. Eu tive que reunir muito material para manter, já havia várias liminares, então, né, descaracterizando esse programa de ações afirmativas raciais na Universidade Federal do Paraná em 2004. Eu tive que reunir muitos materiais para, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tentar reverter isso. Nós conseguimos, né? Mantivemos o vestibular da Universidade Federal do Paraná com as cotas raciais, começamos a criar uma jurisprudência brasileira, inclusive, ali na região sul na época, e esse farto material, fruto desse problema prático que nós tivemos que resolver, com vários outros colegas que também nos ajudaram, né, levou a que eu me interessasse ainda mais profundamente por esse tema, e eu disse, não, mas espere um pouquinho, está na hora de eu fazer o meu mestrado, isso já era o ano de 2005, né, e eu levei justamente esse tema, que eu já tinha tanto elaborado no âmbito prático, para a academia. Como fruto, então, da dissertação, saiu o primeiro livro em 2009 sobre as ações afirmativas, o Estado como promotor das ações afirmativas, e agora em 2014, justamente pela necessidade de algumas mudanças desse cenário, houve um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, houve a lei das cotas raciais nas universidades, tudo isso no meio desse período entre 2009 e 2014. Na verdade, teve que sair um outro livro mais focado agora nas cotas raciais, que nós lançamos em 2014. Isso é a história de um deles, de 2 deles, na verdade, que é uma temática. A outra temática, que originou outro livro, é na área de contratações públicas, na área federal. Aliás, o título também bem diz isso, né? Contratações e demais ajustes da administração pública, a teoria aplicada à prática com enfoque na área federal. Mais uma vez, sempre a teoria prática na minha vida. Na Procuradoria Federal eu vim para Brasília em 2006, assumi a chefia da Procuradoria do INEP, depois assumi várias outras funções de direção jurídica na AGU e sempre muito voltado à área de contratações e licitações públicas. E como é que é o seu processo, Rui? Você trabalha bastante, dá para ver aqui, é procurador, é professor e tem aqui seus livros publicados. Que horas, que momento que você escreve e você tem algum ritual? Veja, o escrever é algo a mais na vida de qualquer profissional. É muito cômodo, muitas vezes, os profissionais se fecharem nos seus mundos profissionais, nas suas peças jurídicas, mesmo nas suas aulas todas formalizadas, né? Eu sempre tive muita necessidade, talvez, até pela literatura que foi me passada desde a minha infância, de aventurar muito, de voar muito, de crescer muito. Então, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente acadêmico, muitas vezes as madrugadas são nossas amigas, né? Eu gosto muito de trabalhar no final da noite, na madrugada. Os finais de semana também, muitos são para isso. Mas uma vez que você traz o ambiente profissional para o âmbito da academia, você não precisa criar a roda novamente. Na verdade, você precisa aperfeiçoar a roda, modernizar a roda, né? Com certeza, esse sacrifício pessoal, ele é de qualquer escritor. Todos os escritores mundiais, brasileiros, de qualquer lugar, merecem os meus aplausos por isso, porque é uma parcela das suas vidas que eles deixam num livro com a intenção de levar para a eternidade, né,
essa vida. Por isso que eu fico tão feliz quando eu venho numa biblioteca. Desde pequeno, sempre eu gostava muito de bibliotecas na hora do recreio, enfim. Mas não tem jeito, o tempo é finito para todos nós e as madrugadas, os finais de semana acabam servindo para isso. A minha vantagem é que eu sempre conectei muito bem a parte prática profissional do dia a dia com a academia. Então, esse aperfeiçoamento, ele maximiza, inclusive, o tempo que é exíguo para todos. Agora, esse seu interesse pelos livros, que está claríssimo aqui, vem de casa, não é isso? A família foi fundamental. Com certeza. Eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe, meu pai falecido já em 2006, é advogado, né? A minha mãe professora primária do ensino público do estado do Rio Grande do Sul, os pais professores, sou filho único, né? E até pelo fato, talvez, de ser filho único, a educação acaba muito concentrada, muito focada. Então, os livros do meu pai, da minha mãe, né, de ambos, em todos os lugares da casa, as histórias que eles me contavam sempre ficaram muito para mim. E eu tenho uma figura na minha vida que também sempre me impulsionou, além dos meus pais, sempre me impulsionou muito nessa aventura do saber da ciência, que é o meu tio, que mora aqui em Brasília, o Dr. Roberto Psitelli, que foi um dos grandes responsáveis, talvez ele não saiba isso, né? Mas foi um dos grandes responsáveis já na minha infância, de um dia vir para Brasília. A minha mãe conta, inclusive, né, hoje, eu sempre fui muito ligado com esse meu tio, né, o Dr. Roberto Psitelli. Minha mãe conta que desde pequeno, com 5, 6 anos, às vezes eu dizia para ela: mãe, eu vou arrumar as malas, né? Aí a minha mãe dizia: mas para onde que tu vai, né, meu filho? Eu dizia: eu vou para Brasília, né? Mas o que tu vai fazer em Brasília? Não, eu vou sair com o tio Beto, eu vou passear com o tio Beto, né? Então, além dos meus pais, Dr. Rui Orlando Psitelli, doutora Maria Helena Psitelli, professores que sempre me deram muito essa área acadêmica de leitura, né, mas sempre focado mais no chão, completando esse cenário da minha vida, esse meu tio me deu um pouco do cenário mais vago, mais imaginativo da vida. Então, a soma desses dois fatores na minha vida, eu acho que foi uma formação muito boa e rica que eu tive na minha vida. O chão e o sonho, sempre presentes. Agora, curioso que você conta a história do seu tio, que dizia que arrumaria as malas e viria para Brasília e acabou vindo para Brasília. Na verdade, como a gente estava falando no começo da entrevista, a nossa vida é fruto do nosso planejamento. Excetuando alguns momentos da nossa vida, quando alguns acontecimentos muito bons ou às vezes ruins acontecem, de regra, a vida da gente é o que a gente vai trilhando, vai planejando. A gente almeja metas, a gente tem pessoas que a gente admira muito, então isso acaba acontecendo. E com a leitura você faz a mesma coisa com a sua filha hoje, não é? Você passa isso para frente. Isso é que é lindo. A minha filha tem 4 anos, a Júlia, nós também lançamos para ela esse novo seio da família. Além dos livros, além da dissertação, dos temas, das ações afirmativas, o mestrado me deu um outro grande presente na minha vida, talvez maior do que esse, que foi ter conhecido a minha esposa, né? Sem a qual esses últimos 10 anos da minha vida com certeza não teriam sido da qualidade que foram. E agora, passando isso para a Juju, né? E a Juju, desde muito cedo, a gente tenta incentivar ela à biblioteca. Então a gente passeia muito em shoppings aqui em Brasília. Papai, vamos ver os livrinhos. E eu conto histórias para ela. E a vida é isso, a vida é o passar, né? O que a gente passou, o que a gente recebeu para frente. Aqui em Brasília, eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade de ter vindo para Brasília. Eu tive várias pessoas que me influenciaram muito aqui, mas eu tenho um grande professor que é um grande mestre na minha vida. Hoje está em moda essa palavra coach, né? O professor Arnaldo Godoy, que no mundo jurídico é respeitadíssimo internacionalmente, nacionalmente. Ele me passou muito mais ainda, um gás ainda extra, dessa resolução prática dos problemas do dia a dia. Então, o meu perfil já era um perfil de associar o conteúdo teórico à prática, sempre foi isso. E o professor Godoy, ele sempre me passa isso no mundo jurídico, a resolução do pragmatismo, a análise econômica do direito. Ele é uma referência muito querida na minha vida, eu sempre me emociono muito quando falo dele.
Até para terminar dessa forma, você falou aí do Arnaldo Godoy, que outros escritores, autores, quem mais você admira e lê? Eu gosto muito dos autores jurídicos que vêm na crítica do direito, na contemporaneidade, pontos para nos alertar. Eu gosto muito do direito constitucional crítico. O professor Lênio Streck, lá do Sul, é um grande professor que nos instiga muito na área do constitucionalismo concreto, né? O professor Godoy, no âmbito também da advocacia pública, tem livros que visam a reduzir a litigância entre os entes governamentais, a questão da praticidade no direito, da resolutividade prática. Gosto muito de autores também um pouco de fora do direito, mas que trazem análises críticas muito importantes, né? O Cortella é um dos grandes autores que eu admiro muito e sempre estou assistindo as entrevistas dele, porque ele nos faz refletir. Todos esses, na verdade, eles me trazem mais essa mensagem de trazer o conhecimento teórico para a prática. Eu acho que o conhecimento ele é tão importante que ele não pode se perder no âmbito das explicações etéreas e simplesmente hipotéticas. O nosso mundo é tão cheio de dificuldades, tão cheio de problemas. Por que não usar o conhecimento para tentar resolver esses problemas? É isso. Ok. Rui, bela mensagem. A gente termina aqui o Iluminuras. Eu queria te agradecer bastante pela participação aqui com a gente. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez. Parabéns pelo programa. Com certeza, todos os autores que passarão por aqui, já passaram por aqui, tem muito a trazer disso. Além da capa do livro, tem uma história de vida que a gente quer passar para as pessoas. Esse é o objetivo dos autores, passar as mensagens. Muito obrigado por nos ajudarem a fazer isso. Imagina, nós que agradecemos. Muito obrigado. Bom, e muitíssimo obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.